Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Nossa nona aula de Teologia Sistemática 1, Bibliologia. Nossa última aula. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. A paz, graça a todos. Graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Estou muito feliz. Geralmente nossos módulos, eles variam entre 8 encontros ou 10 encontros. Depende muito do desenvolvimento da turma, mas eu tenho sempre utilizado uma média de 9 a 10. Nesse caso, como rendeu bem, vocês entenderam bem a proposta e o material foi muito bem utilizado e as aulas fluíram. Então, hoje nós estaremos fazendo nossa última aula logo depois de hoje eu estarei dando a prova. No intervalo eu passo melhor para vocês os detalhes das provas e a entrega dos trabalhos que vocês terão até quinta-feira para entregar, mas eu passo os detalhes no intervalo, tá bom? E eu passo a prova para vocês também. Então, meus irmãos, como é costume, nossas aulas são gravadas para vocês utilizarem depois ou no futuro a gente utilizar essas aulas com outras turmas. E como é costume também, eu gosto de ler um texto bíblico. E eu quero ler 1 Pedro 1:25. 1 Pedro 1:25. Primeira carta de Pedro 1:25. Podem ler, quem achou, por gentileza? Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Amém, pastor. Posso ler? Por favor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Glória a Deus. E é esta a palavra que entre vós foi evangelizada. Glória a Deus. Leia para nós também o versículo 23 e 24, Gil, por favor. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta a palavra que entre vós foi evangelizada. Glória a Deus. A palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus, ela não é velha, ela também não é nova, mas ela é eterna, como disse sabiamente o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu creio nisso. Vocês creem também? Amém? E hoje, meus irmãos, na nossa última aula, eu tinha dito para vocês que nós estaríamos trabalhando aqui no livro do Langston, no Esboço de Teologia Sistemática, mas eu acredito que vai ser muito difícil de a gente mergulhar nele com mais detalhes. E no livro do Erickson, Millard J. Erickson, Introdução à Teologia Sistemática. Eu estarei compartilhando com vocês algumas porções aqui na tela. Sempre lembro a todos para compararem as obras. Eu só compartilho aqui com vocês algumas partes para que a nossa aula fique mais interagida e a gente leia junto. Eu sei que a maioria dos irmãos, como é praxe, nós indicamos sempre a compra, né? Tanto de um livro-texto ou de outros livros também para fortalecerem a biblioteca de vocês e assim vocês terem um acervo melhor, né? Como vocês bem sabem, aqui está uma pequena porção do meu material sobre esse assunto. E então, hoje, a gente vai estar trabalhando e eu quero também lembrar vocês sobre os fundamentos da nossa fé, do Rubens, para que vocês não deixem de fazer o trabalho, tá bom? Mas vamos lá. Hoje, eu tinha dito para vocês que na última aula eu iria trabalhar sobre
o material do Erickson. Então, a gente vai fazer uma síntese bem, eu diria, bem concisa, de duas partes do livro do Erickson. A parte 1, que é fazer teologia, e a parte 2, que é revelação. Essa obra, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, ele vai ser praticamente o resumo de 100 páginas. Então, percebam como estudar teologia sistemática também é um pouco complexo, porque nós não temos como estudar em muitos livros. Não tem como a gente poder mergulhar e fazer de várias obras livro-texto. Por isso que escolhemos Wayne Grudem como nosso livro-texto. No entanto, irmãos, todas as obras de teologia sistemática são excelentes, principalmente quando se trata de uma teologia ortodoxa. E aqui, um pouco diferente da obra do Grudem, o nosso querido irmão Erickson, ele vai fazer aqui na parte 1 um comentário do o que é fazer teologia. Vocês vão lembrar que nas nossas primeiras aulas, eu expliquei um pouco para vocês a diferença da teologia bíblica para a teologia sistemática. E aqui, de uma forma, eu diria, bem rebuscada e muito sábia, ele apresenta isso. Ele apresenta a importância de fazer teologia, tanto desenvolver uma boa teologia bíblica, quanto ter uma compreensão do que é fazer teologia sistemática. E na parte 2, ele vem falando sobre a revelação de Deus, que, em outras palavras, o que o Erickson está falando? Ele está falando o seguinte, que Deus se revelou ao homem, que Deus se comunicou ao homem, e deixou nessa revelação a Bíblia como a grande revelação especial. Só que o livro do Erickson, o que eu gosto muito dele, é porque ele tem ideias muito lúcidas, frases muito pujantes. E em cada porção da obra dele, ele tem um misto de espiritualidade e de sabedoria muito pertinente. Ao mesmo tempo, por que eu não utilizo o livro dele como livro-texto para o nosso trabalho aqui? Porque dá para ver que ele é tão sábio que algumas vezes, algumas porções dele acabam sendo tão profundas e até um pouco filosóficas, que eu acredito que o aluno que está ingressando na matéria de teologia sistemática, no começo ele pode até, eu diria, ter um pouco de dificuldade. Vocês sabem que nem todo mundo tem uma leitura um pouco mais filosófica. Por exemplo, existem pessoas que têm uma facilidade com a filosofia, outras não. Então, quem tem facilidade com a filosofia vai amar o Erickson. Quem não tem facilidade com a filosofia vai ter muita dificuldade com o Erickson, ou pelo menos muita dificuldade no início do estudo. Depois que a pessoa começa a se familiarizar com a teologia bíblica, com essas fundamentações, e aí conhece um pouco mais sobre a filosofia e muitas vezes até mesmo palavras técnicas da teologia, aí fica mais fácil a leitura do Erickson. Porque ele acaba sendo, na minha opinião, um livro de introdução, mas ele é um catedrático de alta performance. Então, um catedrático muito inteligente, muitas vezes ele faz uma obra e ele fala num nível muito acadêmico e o aluno iniciante, ele até pode se assustar um pouco. Mas depois, eu digo isso, irmãos, porque depois que a gente lê várias obras de teologia, aí você vai ler o Erickson, você fala assim, como ele é genial, como ele é genial. É como eu disse para vocês, é uma aptidão dele. Ele é um mestre muito eloquente. Isso me faz lembrar um pouco C.S. Lewis, um pensador muito brilhante. Então, não é que ele é complexo, mas se você for estudar C.S. Lewis, você tem que ler C.S. Lewis.
Mas o melhor de C.S. Lewis é nós estudarmos ele. Porque cada frase dele é tão profunda que você consegue extrair muita coisa. Então, é por essa razão que eu não utilizo o Erickson como o nosso livro base. Tá bom? Mas hoje a gente vai fazer esse resumo dessas 100 páginas. Por isso que eu disse que vai ser difícil irmos para o Langston. Não vai dar tempo. Até porque o Langston também ele é muito bom. Mas eu vou dar preferência aqui para a gente estar trabalhando no Erickson. Tá bom? Tudo bem até aí? Graças a paz, pastor Johnny. Tudo bem, pastor, irmãos? Graças a paz. Desculpa o atraso. Tranquilo, pastor. A gente já começou aqui? Tá bom. E estamos no início. Bom, agora, irmãos, partindo para a nossa matéria, antes de ler aqui o nosso querido irmão Erickson, deixa eu fazer aqui uma abordagem. Em primeiro lugar, sobre a nossa vida e o progresso humano. Quando nós pensamos sobre a nossa vida e o progresso humano, não é muito difícil de entendermos que o ser humano ele evoluiu. Que o ser humano ele mudou muito ao longo desses, vamos dizer assim, né? 6.000 anos de vida, quase 7.000 anos. É claro que, segundo a arqueologia, segundo a história, segundo a ciência, o ser humano está no planeta há milhões de anos, mas vamos pegar assim alguns estudos que vão datar, né, no caso, como o criacionismo, que o ser humano está no planeta de uma forma inteligente já por volta de 6, 7.000 anos, um pouco mais, mas partindo daquele pressuposto da ideia do judaísmo, né, que a Terra tem tantos anos de vida. Mas vamos pensar assim, nós seres humanos, é inegável isso, que houve uma evolução. Há uma evolução com relação à ciência, com relação à tecnologia, com relação à agricultura, com relação à astronomia. Podem ver que quando nós pensamos nessa evolução do ser humano, a gente consegue notar isso na arte, na literatura, nas questões bélicas, em todas as áreas. Por isso que essa evolução progressiva, ela é uma ideia que está pré-concebida em nós e não está errado. Vocês concordam com isso no primeiro momento? Não tem como negar que hoje, por exemplo, as metrópoles, as civilizações, eu sei que nós, seres humanos, também não conseguimos entender a psique humana no que se diz respeito ao ser humano com toda a sua tecnologia, com todo o seu avanço, ainda mesmo assim continua sendo mal, continua sendo conquistador, continua sendo, como diríamos, primitivo na sua essência, né? Podem ver. Evoluímos, mas ao mesmo tempo conseguimos ser monstruosos mesmo evoluindo. Tanto é que uma das maiores incógnitas que aquilo que nós chamamos da modernidade era isso, é que eles tinham essa ideia que o ser humano, quando ele chegou nessa modernidade, ele iria atingir agora um nível ético, moral, de civilidade, que ele não iria retroceder. E aí vem a Primeira Guerra Mundial e vem a Segunda Guerra Mundial, ou seja, foi uma grande incógnita. Evoluímos, mas ainda assim continuamos sendo predadores, né? Continuamos produzindo lixos, continuamos dominando sobre a nossa espécie de forma animalesca. Ou seja, é uma evolução? É, mas é no gênero humano, pecador. Mas nós não podemos negar essa evolução. Tudo bem até aí?
Sim, Querem pastor. fazer algum comentário? Querem fazer algum acréscimo? Podem ver que até a maneira em que as religiões elas vão, vamos dizer assim, a própria revelação de Deus ao longo dos séculos e a maneira em que Deus se revelou, quando nós pegamos o povo de Deus lá com Abraão, os patriarcas, depois com Moisés, o período da lei, depois com Elias e Eliseu, o período dos profetas, e depois o Novo Testamento com Jesus e os apóstolos e a igreja, a gente vê uma evolução. Uma evolução. A gente vê uma revelação paulatina. Então, quando nós olhamos a vida nesse progresso humano, é uma ideia pré-concebida e, em parte, está correta. Mesmo que nós continuemos sendo egoístas, predatórios, desumanos, o ser humano evoluiu. Há uma grande diferença entre a medicina antiga e a medicina moderna, a agricultura antiga e a agricultura moderna, as edificações antigas, a edificação moderna, as construções, os arranha-céus, os barcos, a indústria, ou seja, e inclusive a tecnologia. No entanto, olha só que interessante. Essa ideia, porque eu falei que esse progresso humano, ele não está errado, e essa ideia pré-concebida está correta, mas em parte porque nós não podemos aplicar essa mesma ideia em tudo. Qual é o grande problema quando nós pegamos essa ideia do progresso humano e aplicamos, por exemplo, na religião? Podem ver, porque nós somos tentados a isso. Nós somos tentados a ter aqui uma religião que evoluiu mais do que os nossos irmãos do passado. Em partes é verdade. Podem ver que Deus separa um homem, dá a ele uma revelação oral, depois separa um povo, dá a eles uma revelação escrita, depois dá uma terra para esse povo, que era, na realidade, já tinha sido dada ao seu patriarca, Abraão, constrói um templo nesse lugar, fala que Jerusalém será o lugar onde todos os povos irão adorar a Deus. Deus se manifesta em toda a terra, a glória dele é manifesta por meio do templo. Depois vem o Filho de Deus, que nasce como judeu, e manifesta a glória dele para todas as terras. Então, quando nós olhamos como progresso, há um progresso. Mas quando nós pensamos nesse progresso com relação à Bíblia e com relação a Deus, é aqui que entra o grande problema. O progresso humano, ele é legítimo nas coisas humanas. Mas ele é ilegítimo quando nós tentamos aplicar ele em Deus. Concordam com isso? Deus mudou. Deus se aperfeiçoou. É imutável. Deus, ele é imutável. No entanto, ele interage com o ser humano. Ele, sendo eterno, ele cria um projeto humano, ou seja, Deus, na sua onipotência, onisciência e onipresença, ele escolheu se revelar para nós, mas ele é eterno. Então, quando eu penso sobre Deus, eu não posso admitir que há um progresso na pessoa dele, como se ele evoluísse propriamente dito. Ele é eterno. Ele é pleno. Se ele tem uma interação conosco, se ele quis passar por certas experiências, isso está dentro da sua soberania. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque, como eu disse, sobre o progresso humano e essa ideia pré-concebida de que o ser humano evolui, e admitamos, irmãos, há uma grande diferença entre o período dos dinossauros para os nossos dias. E a gente não pode dizer que não existiu dinossauro, não podemos dizer que não existiu tigre, aqueles tigres... Dente de sabre, o mutante, os elefantes, né, mutantes, isso tudo tá aí, tá como fósseis na nossa história. Ou seja, a gente sabe que isso é real, que isso foi um acontecimento, mas há uma grande diferença.
A gente não tem muita explicação, mas que o ser humano e o planeta mudou, isso é fato. Que há uma interação, isso é fato, mas nós não podemos pegar agora essa evolução científica, acadêmica, tecnológica e todas essas demais descobertas das faculdades humanas e das suas engenhosidades e aplicar isso na religião. Por que não podemos? Porque Deus, ele não está passível a nós colocarmos ele num laboratório. Quando eu pego algum objeto, eu posso testar o objeto, mas eu não posso fazer isso com Deus. E por que eu estou fazendo todo esse comentário? Porque entra aqui o grande problema dessa ideia do progresso humano. E por isso que eu disse sobre a vida e o progresso humano, é uma ideia pré-concebida, muito boa, mas ela não é completa. E em algumas partes ela é falha. Quando se diz de tratarmos da pessoa de Deus e da revelação de Deus, não podemos fazer a mesma comparação. O grande problema dessa ideia do progresso humano é esse. Quando nós entendemos que Deus ele não está passível de que coloquemos ele num laboratório, e nem mesmo a palavra dele, isso muda na nossa vida. Porque nós não podemos utilizar esse mesmo processo de progresso humano e de evolução humana e colocar na religião. Mesmo sabendo que a revelação ela foi paulatina porque Deus escolheu assim. Mas se ele fechou a revelação, ele fechou. Logo, nós não podemos arbitrar sobre a pessoa dele e nem sobre a revelação dele. Porque quando a gente faz isso, a gente está usando o método humano para julgar aquilo que é eterno. Deus, ele é eterno e a palavra dele, como acabamos de ler, ela é eterna. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E o que é isso, senão a palavra de Deus é eterna? Vocês estão compreendendo? Ficou claro? Ou seja, o homem ele evoluiu em conhecimento, né? Evoluiu em outros aspectos, mas a natureza dele continua como tempos passados, né? A natureza pecaminosa, destrutiva. Ilimitada, Gil. Ilimitada. Com toda ciência e com toda tecnologia e com todo aprimoramento, e vamos imaginar que amanhã a ciência e o ser humano consigam fazer com que nós usemos mais as nossas faculdades mentais. Mesmo assim, nós não poderemos arbitrar sobre o que é eterno. E quando eu fiz aqui esse apontamento sobre Deus e sobre a palavra dele, isso muda muito, porque quando nós utilizamos algo temporal, passageiro e terreno, por mais que seja aprimorado naquilo que é eterno e divino, nós falhamos. Tu consegue entender? Nós iremos falhar. Então, olha só. E quando entendemos essa máxima de que eu como cristão, nós como igreja, não podemos esperar do reino de Deus uma evolução ou um progresso, porque ele já deixou tudo pronto, porque o que ele revelou é eterno. Logo, eu não posso alterar o que é eterno, assim como ele é eterno. E estou fazendo esse trocadilho aqui e usando a pessoa de Deus igualmente a sua palavra para mostrar que esse embelezamento da evolução humana, do progresso humano, tecnológico, descobertas científicas, ele é útil para a nossa vida. Mas quando se refere à pessoa de Deus e à sua palavra, a beleza não está no aprimoramento ou numa evolução.
A beleza está na manutenção daquilo que Deus revelou. E qualquer tentativa de tentar aprimorar aquilo que já é eterno e perfeito acaba sendo um ato soberbo e arrogante nosso, dizendo que Deus, ele é alguém que precisa ser aperfeiçoado como nós. E isso nada mais é do que uma arrogância nossa. Então, eu estou fazendo aqui esse comentário, irmãos, porque podem ver que a teologia liberal, que aqueles que se enveredam por uma nova reinterpretação da palavra, eles acabam aviltando a pessoa eterna de Deus e a revelação eterna de Deus, se colocando como mais sábios do que o sábio, e se colocando num patamar de juiz, sendo que não são. Isso aqui é uma pérola. Hoje, enquanto eu fazia a minha lição de casa, me veio essa lucidez. Eu falei, eu quero presentear meus alunos com isso, porque quando eu me dou por vencido de que os assuntos sobre Deus e sobre as Escrituras é algo eterno. Eu não posso mexer no que é eterno. Está muito além de mim. Eu aceito o que é eterno e me ajusto ao eterno. Os assuntos da vida, eu continuo sendo aperfeiçoado na medicina, na tecnologia, na ciência, na saúde, na questão da alimentação. A gente vai sendo aperfeiçoado. Nenhum problema. Mas nos assuntos que são de cunho espiritual e eterno, principalmente a pessoa de Deus e a revelação dele, quando nós tentamos dizer que há uma necessidade de reinterpretar ou de redefinir ou de contextualizar, já é a arrogância humana tentando ser maior do que Deus. E acaba sendo praticamente uma insurreição ao caráter de Deus, como foi um dia o próprio Satanás se levantando contra Deus. Lembra que lá ele quis se levantar e ser adorado? Agora nós estamos, quem age assim, está se levantando dizendo que Deus precisa da nossa ajuda, porque o processo da revelação dele é antiquado. Ora, o que é isso senão a arrogância? Ficou claro? Vocês compreenderam a minha linha de raciocínio ou não? Foi complexo. Deu para compreender? Deixa eu dar uma ilustração aqui, deixa eu dar uma ilustração só para... Eu sei que é uma figura de linguagem, mas é bem próximo. Ó. Vamos pensar aqui como que era o Sol nos dias dos dinossauros. Todos aqueles grandes dinossauros, T-Rex, aqueles voadores e tal, os nomes complicados. Como que era o Sol naqueles dias? Como que era o planeta Terra naqueles dias? Bom, muita coisa aconteceu que a gente não sabe dizer direito o que aconteceu, mas a gente deduz ser algo próximo a isso. Passaram-se milhões de anos e o Sol continua ainda a brilhar. E ele continua radiando o seu calor, a sua luz, continua fazendo seus espetáculos, e não é que a gente saiba muito do Sol, mas agora, nesse exato momento, diante de todas essas descobertas nossas, ou pseudo-descobertas, e nós aqui, durante 70, 80, 100 anos, a gente conheceu um pouquinho, vai conhecer na nossa vida, olhando para a nossa história inteligente, história registrada pelos seres humanos alguns milhares de anos para trás. Isso é um ponto, uma fração, vamos dizer assim, diante do calendário da vida do Sol e da vida da galáxia, da nossa galáxia. Então, quando a gente pensa daqui a 6.000 anos, daqui a 20.000 anos, como que vai ser o Sol ainda? O Sol vai continuar sendo o Sol. E o que vai acontecer com o planeta Terra? O ser humano, a gente crê em muitas coisas espirituais, e eu particularmente acredito em tudo isso. Mas por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Seria mais ou menos essa comparação. O Sol ele vai continuar brilhando, porque ele brilha já há milhares de anos e vai continuar brilhando milhões de anos para frente.
nós temos uma ideia de que está tendo uma transformação, mas a nossa sabedoria no universo, a nossa participação nessa agenda, né, da criação, ela é tão ínfima, tão pequena, que 1000 anos, 6.000 anos, 10.000 anos, não é nada diante daquilo que o Sol e o planeta e as galáxias vivem. Por que eu estou falando isso, né? Eu estou usando o Sol e o planeta Terra. Seria mais ou menos isso. As revelações humanas que acontecem dentro do planeta não é nada comparado ao Sol. Assim somos nós, seres humanos, diante de Deus. Podem ver, nós somos tão pequenos diante da eternidade dele, diante da sabedoria dele, diante do poder dele e diante da revelação dele, que querer entender o Sol, conquistar o Sol, tomar o Sol ou dominar o Sol é a maior tolice nossa. A gente pode até entender um pouquinho sobre o Sol, mas a gente não consegue fazer nada. Eu não sei se vocês já ouviram falar que alguns séculos atrás houve como se fosse o Sol ele irradia ondas, né, tanto no planeta Terra quanto em outras galáxias. E segundo alguns cientistas, se eu não me engano, no século XVI ou no século XVII, teve uma onda solar muito grande no planeta e afetou muitas partes do planeta. Os cientistas, depois pesquisem isso na internet, dê uma pesquisada. Por acaso, um dia eu vendo esses cientistas aí, etc. e tal, eles falaram isso, que os cientistas, eles mapeiam que em algum momento, nas próximas décadas ou séculos, o Sol vai emitir uma onda novamente, e ele emite isso com muita frequência, mas a nossa estratosfera bloqueia isso, então ela praticamente respinga e passa. Mas quando vem essa onda mais forte, ela penetra. E quando penetra, ela pode danificar algumas coisas. E alguns séculos atrás, foi notado isso porque existia já algumas coisas elétricas. Alguns cientistas notaram essa variação. Só que hoje o planeta, hoje, se acontecesse isso, segundo os cientistas, vai acontecer um apagão. É claro que o planeta vai voltar a ligar tudo depois, etc, etc e tal. É uma coisa meio apocalíptica? Mas percebam, nós estamos agora ao redor da energia, o tempo todo, né? O mundo não vive mais sem energia, seja ela qual for. Então, os cientistas ficam mapeando quando será, porque eles sabem que a qualquer momento vai ser. Mas o que nós, seres humanos, podemos fazer? A gente não pode fazer nada, porque é uma força muito maior do que a nossa. A gente só sabe o que vai acontecer, que vai atingir o planeta. E quando isso acontecer, naturalmente vai desligar tudo e depois vai tornar a ligar. Isso não vai afetar necessariamente a vida do ser humano, matando pessoas, um raio muito forte, não. Mas, irmãos, pensem isso, uma semana no escuro. Ou pelo menos alguns dias no escuro. Talvez a maioria de nós pensem assim, mas a gente vai viver, vai. Mas é um caos muito grande no mercado financeiro, é um caos muito grande nos hospitais, né? É um caos muito grande no transporte. Que, irmãos, pensem isso, uma escala mundial, ou pelo menos um lado do planeta, que foi afetado diretamente por essas ondas. Então, eu estou falando tudo isso até para ilustrar, para mostrar o seguinte: a gente não é nada. A gente não é nada. E eu fiz aqui questão de comentar sobre o Sol e sobre o planeta, porque eu quero comparar aqui o Sol à pessoa de Deus e quero comparar aqui o Sol à palavra eterna dele. A gente não é nada. Quando a gente conhece um pouquinho do Sol, ou sabe um pouquinho dos efeitos, a gente pode até entender, é a mesma coisa de Deus. A gente conhece um pouco de Deus e conhece um pouco dos caminhos de Deus, porque ele quis se revelar para nós. Isso é misericórdia, isso é graça. Mas no momento que a gente tenta dar o tom humano na revelação divina, é como se nós estivéssemos dizendo: Deus, o Senhor está errado aqui. O Senhor está errado acolá. O Senhor falhou ali.
Ou seja, isso é uma atitude soberba e arrogante, nossa, diante dele que é eterno e diante da palavra dele que é eterna. Por isso que quando se trata de progresso, quando se trata de evolução, sobre a questão religiosa, nós colocamos uma pedra. Não tem como a gente dizer e avaliar no mesmo pé de igualdade o progresso humano, por causa que o mundo evolui, assim a gente tenta colocar dentro desse mesmo case humano a questão da avaliação da religião, da fé. Não, porque Deus está além disso, fora disso. Mas e a Bíblia, pastor? A Bíblia também está além disso. Pode ver que passará o céu e a terra, mas a palavra dele permanece para sempre. Por isso que na abertura da minha aula, lemos o texto, um dos que fala sobre isso. E eu citei a frase do Hernandes Dias Lopes, que a palavra de Deus ela não é velha nem nova, e ela é eterna. Então, ou nós acreditamos nisso, ou não. Eu não sei se eu compliquei a cabeça de vocês, mas eu fiquei felicíssimo de escrever isso, de registrar isso, e eu queria deixar aqui para vocês, tá bom? Porque, irmãos, quando eu compreendo isso, eu vou aplicar toda a evolução humana na minha vida e vou participar da tecnologia, das descobertas e tal, mas quando se tratar dos assuntos sobre Deus, eu vou me prostrar, eu vou aceitar que Ele é eterno e a revelação dele é eterna e vou tentar pegar tudo isso que é eterno e aplicar no meu dia a dia com doçura e não dizendo que Ele errou, que Ele falhou. E que para eu entender a Bíblia eu preciso de uma mente mais célebre, que para eu entender a Bíblia eu preciso da filosofia, para eu entender a Bíblia... Não, para entender a Bíblia eu preciso de fé, eu preciso de entrega, eu preciso de acreditar que se ele quisesse outra coisa, ele teria feito. Assim como ele é eterno, a palavra dele é. Tá bom, meus irmãos? Espero que vocês não tenham se perdido mais do que eu ao explicar isso. Deu para entender mesmo? De verdade? O pastor, que nem dizia o Ribeiro, o pastor Ribeiro, ele gostava de brincar, dizendo: hoje você mandou bem nas heresias, hein? Quanta heresia. Já pensou? Ele falava, é uma heresia interessante essa, hein? Não, longe disso. Mas vocês entenderam onde eu quis chegar, irmãos? Podem ver, irmãos, a Igreja Católica, quando ela tenta reinterpretar a Bíblia e colocar novas coisas, é uma arrogância. Os novos pastores liberais, filósofos, ou os novos pastores de igrejas grandes que estão se enveredando por um caminho de reinterpretação, estão fazendo o quê? É arrogância. Se eles imaginassem que eles estão se enveredando numa arrogância tão parecida quanto a de Lúcifer, de querer se afrontar contra o eterno, é claro que é diferente, porque lá ele quis a adoração, mas aqui também é uma arrogância intelectual. Eu estou querendo dizer o seguinte, que Deus errou, que eu tenho que aceitar as coisas porque é um novo contexto. É uma loucura. Eu creio que no dia que essas pessoas entenderem isso, elas vão se arrepender. E eu espero, e essa tem sido a minha oração. Né? Diga, pastor, você ia falar alguma coisa? Você está pensativo? O senhor falou sobre esse avanço tecnológico na área da saúde, tecnológico de modo geral. A leitura que o homem faz hoje não é mais ou menos essa? De enxergar o avanço acontecendo e querer aplicar isso nas questões espirituais, acreditando que ser possível isso, ou seja, a leitura do meu viver, de toda essa evolução. Já que tudo evolui, eu aplico isso também para as questões espirituais. É mais ou menos essa a ideia? É essa a ideia. Podem ver que essa história, vamos pegar o cristianismo, vamos pegar as religiões, podem ver que eles tentam, assim como há uma evolução, por que não haver na igreja? Por que não haver na interpretação da fé? E é isso que eu disse na minha fala inicial,
que essa ideia do progresso humano e da evolução humana, ela é uma ideia boa para as coisas humanas, mas ela não está totalmente correta para tudo. Quando eu citei a galáxia, a gente não sabe de muita coisa e vai descobrir e vai participar de muitas coisas nos próximos anos, décadas e séculos, porque a gente é muito pequeno, então aquilo que outrora era uma teoria entra, teoria sai, teoria cai, porque é o nosso processo de construção, de evolução. Só que quando a gente pega exatamente esse processo de evolução e tenta aplicar na religião, é onde a gente dá um tiro no pé. Porque aí a gente tenta fazer uma nova leitura, uma nova interpretação. A gente tenta fazer uma nova aplicação. E como que eu vou aplicar algo e fazer uma leitura na pessoa de Deus que é eterno e da palavra dele que é eterno? É exatamente isso, pastor. Entendeu? Então, é em cima disso que eu disse que essa ideia ela é uma ideia pré-concebida do progresso, da evolução, mas, em parte, é verdade. Mas, em parte, não é verdade. Podem ver. Né? Não é verdade. E quando eu acredito nisso e me dou por vencido, vamos pegar um exemplo, irmão, Jesus. Jesus é o grande exemplo. Ele é 100% Deus e 100% homem. É uma questão de fé, de aceitação da revelação, a encarnação do próprio Deus na história. Mas podem ver que ele foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, a ideia e a profecia já estava dada. O acontecimento que foi temporal. Mas isso não quer dizer que ele não seja eterno, que os propósitos não sejam eternos. Ora, se as ideias e os propósitos de Deus são eternos, por que eu vou questionar a palavra dele que é eterna? Por que eu vou ter que fazer uma releitura? É nessas horas que essa ideia ela acaba sendo poderosa na nossa vida, porque a gente jamais vai querer questionar ou afrontar o caráter de Deus, a sabedoria de Deus ou a revelação dele. Se ele quis se revelar a um povo, numa época, com pessoas simples, ele é muito mais sábio do que nós. E a gente precisa admitir que os planos dele são melhores que os nossos. Pode ver, a gente questiona a revelação, a gente questiona o povo judeu, a gente questiona o Cristo, a gente questiona a igreja, a gente questiona tudo. É como se nós fôssemos pequenos deuses colocando Deus no banco dos réus. Essa é a maior arrogância nossa. E no momento que eu digo não, eterno, reina sobre tudo e eu estou aqui para ouvir a tua voz, e é como se ele dissesse, então eu vou te deixar a minha palavra, que ela é eterna, que ela teve uma construção no tempo, que eu tive um desenvolver e um desenrolar na história. Aprenda com ela e aceite ela. Pronto, muda tudo na nossa vida. Aí a gente não afronta o caráter dele, a gente não afronta a glória dele e não afronta o texto dele. Pelo contrário, a gente se enquadra. Muda tudo. É isso. Quer falar mais alguma coisa, pastor? Gil? Maísa? Irmã Cleusa? Às vezes, assim, como é que um homem, e aí, obviamente, eu estou falando de todos aqueles que nos últimos anos aí têm aparecido nas mídias, propondo essa reinterpretação. Eu me pergunto, como é que alguém chega a esse ponto? O pecado, eventualmente, nos distancia de Deus. Então, a única resposta que eu tenho, acho que biblicamente falando, é esse cara está em pecado, sim, e aí, eventualmente, ele está tão distante de Deus que não consegue mais enxergar as suas práticas cotidianas, as suas atitudes e etc. Sim. Mas são pessoas que têm vozes, né? Então, assim... Sim. O ser humano, quando está longe, ele nega princípios básicos, né? Básicos. Aí, para fazer essas coisas aí, é só gradualmente, né? E, pastor e irmã Maísa, o problema é que há um auto-engano reflexivo. A pessoa, ela vai se enveredando por uma ideia de que pode julgar, de que pode avaliar, de que pode ver, não deixa de ser um auto-engano revestido de um pseudo-conhecimento. Sim. Que não deixa de ser
à base do humanismo, da intelectualidade humana, mas que não produz nada, a não ser o quê? Mais trapos de imundícias intelectuais. Não é outra coisa senão um pecado revestido de sabedoria, pastor. Exatamente, é o pecado. Agora, lembram de Salomão, que quando ele estava na sua glória, no templo, irmãos, naqueles dias do Reino Unido, na construção do templo e na expansão do reino, Salomão praticamente com Israel quase virou um império. Quase virou um império. Podem ver que Salomão se perdeu. Então dá para ver que se nós não tivermos essa humildade e essa admissão de que nós somos pó, de que nós não somos ninguém, mas que Deus é tudo, a gente vai se perder ou pela intelectualidade, ou pelo poder, ou pelo dom, pelo carisma. Por isso que a gente tem que se confrontado com a palavra, a gente tem que dar o direito de dúvida à palavra, a gente tem que dar o direito de dúvida à história, olhar para a história, porque na história bíblica e na história da igreja, a gente vê que, infelizmente, nós nos perdemos nisso. É aí onde surgem as seitas, é onde surgem os liberalismos, é onde surge tanta coisa. E é por isso que hoje eu fiquei tão feliz dessa ideia, é a nossa última aula, mas eu espero que a gente, a partir de hoje, quando se tratar do assunto de Deus e da Bíblia, vocês digam assim no coração de vocês, não, tudo isso é muito legal, a evolução, o progresso, isso tudo é muito legal para a vida, e isso é um fato. Mas quando se trata do eterno, e quando se trata da revelação do eterno, eu me calo. Porque ele é sábio, ele é poderoso, ele reina sobre tudo, sobre todos. Tudo que ele fez e faz, ele está além. E se ele me permitiu participar da história dele, eu não sou maior do que ele. Eu aceito a revelação, e eu aceito os seus desígnios, e eu apenas obedeço e creio. Ou creio e obedeço. E se a gente for fazer qualquer arrazoamento, ou qualquer questionamento, que seja no ato de querer aprimorar a nossa fé nele, e não de levar a nossa humanidade ou intelectualidade destruindo a pessoa dele ou a revelação dele. Tá bom? Deixo aqui essa ideia, espero que isso seja muito útil para todos nós, para sempre, e a nossa oração por aqueles que se enveredam por um caminho errado, ou negando a pessoa de Deus, ou a revelação de Deus, em nome de uma teologia liberal, ou em nome de uma nova reinterpretação, fica aqui uma palavra a vocês e a nós, que é, vamos orar por eles. Porque se Deus pegou um padre que era, vamos dizer assim, piedoso, e fez dele uma reforma, que é Lutero, Deus também pode pegar esses pastores que estão se enveredando por esse humanismo cego, para mim diabólico e cruel. Deus pode fazer com que eles voltem também à velha fé, à velha Bíblia, à velha Escritura, porque na realidade ela não é velha, também ela não é nova, mas ela é eterna. Tá bom? Beleza? Joia, quer falar alguma coisa, irmã Cleusa? Não? Gil, quer falar alguma coisa? Pastor Johnny, Maís, querem falar mais alguma coisa? Tranquilo? Gil, quer falar? Não, pastor, tranquilo. Então tá bom. Wesley, depois, seja bem-vindo, Wesley. Boa noite, meu irmão. Pastor, depois você ouça desde o início para você entender melhor o que a gente estava tratando, tá bom? Meus irmãos, então vamos lá, vou compartilhar com vocês algumas porções aqui do nosso querido irmão Millard J. Erickson. Estudo de Deus. Estudo de Deus. Olha só. A natureza da teologia. A teologia como estudo de doutrina. Perceba, olha só. O Erickson está comentando que a teologia é um estudo. A necessidade do estudo da doutrina. A teologia como ciência. Entende, pastor? Aqui, ó. A gente está fazendo... Não deixamos de aprender
Podem ver, a gente está aprendendo sobre a história, está aprendendo sobre a arqueologia, está aprendendo sobre as doutrinas bíblicas. Então, num ponto de partida, fazer a teologia como ciência no sentido assim, vamos aprender, não está errado. O problema é quando nós arbitramos sobre a palavra. Aí que está o problema. Então, o ponto de partida para o estudo da doutrina cristã, o método da teologia, a coleta dos materiais bíblicos, a unificação dos materiais bíblicos, a análise do significado dos ensinos bíblicos, o exame das interpretações históricas, a identificação da essência da doutrina, a iluminação por meio de fontes extras bíblicas, a expressão contemporânea da doutrina, o desenvolvimento de um tema central interpretativo e a estratificação dos tópicos. Então, aqui, Milad, ele vai trabalhar. É claro, como eu disse, irmãos, a gente vai fazer uma síntese dessas 100 páginas. Eu nem citei a introdução, só a introdução dele é muito boa. Temos aqui uma outra edição mais nova, que inclusive o autor faz logo na contracapa um comentário muito bom. Eu até compartilhei para vocês, eu não tenho a edição nova, mas eu peguei, vou até compartilhar agora, rapidamente aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Eu tenho aqui parte dessa edição nova, então eu pude dar uma apreciada rapidamente, que é essa daqui, ó. Estão vendo? Deu para ver? Nova capa? Deu sim, pastor. Então, deu para ver? Joia. Então, essa nova edição, ela é muito legal. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu pôr aqui. O que acontece, meus irmãos? Essa edição, ela aqui na parte da prefácio à nova edição, olha só, ele explica com muito critério, depois vocês leiam aí, sobre até coisas em que ele, olha só, olha que interessante, irmãos. Não é o fato de crermos num Deus eterno, imutável, inerrante, que podemos confiar no caráter dele, que nós, ao mesmo tempo, vamos também deixar de estudar, deixar de aprender, que a gente vai se enclausurar nos nossos guetos. Não é isso. Por isso que teologia tem um lado científico, a gente aprende com um, com o outro. O próprio Erickson, nessa nova obra, ele comenta que ele aprendeu com os alunos, com os seminaristas, então ele fez algumas mudanças. Em países, por exemplo, africanos, em que havia uma necessidade de se falar mais sobre, por exemplo, as doutrinas da regeneração, ele teve que fazer uma abordagem sobre a questão de Cristo, ele teve que dar uma ampliada. Ou seja, ele está interagindo com o mundo. A necessidade da igreja brasileira é diferente da necessidade da igreja africana, que é diferente da necessidade da igreja europeia. Por quê? Todos somos pecadores, mas são dilemas. Então, é nesse conjunto que a gente aprende com a vida, que a gente se aperfeiçoa, mas a gente não muda a essência. É mais ou menos o seguinte, irmãos. Podem ver que nos dias de Spurgeon, como que era o louvor do tabernáculo metropolitano, lá de Spurgeon? Como que eles adoravam a Deus? Era de um formato. Hoje é um outro formato a adoração. Agora eu pergunto, a roupagem mudou. A igreja pode ter mudado um pouco a sua roupagem. O que não pode mudar é a sua essência, a palavra, o ensino. Então, a roupagem pode até mudar. Na antiguidade, não era comum termos universidades que nascessem numa igreja. Hoje nascem. Isso foi benéfico para a sociedade. Agora, no momento em que a universidade vai dar o tom da igreja, aí todo problema. Porque uma coisa é um braço social da igreja e outra coisa é a essência da igreja. A igreja não é para construir trabalhos sociais. A igreja existe para quê? Para salvar o homem do pecado
levar a mensagem do Evangelho. Então é muito interessante isso. Então nessa nova edição dele, ele faz alguns comentários e é muito interessante. Então vocês viram que aqui ele coloca até teologia como ciência nesse aspecto. Se a gente aprender alguma coisa amanhã, por exemplo, irmãos, pode ver quanto que a gente foi beneficiado em algumas coisas. A gente está sendo beneficiado aqui. Uma aula online, em tempo real, que estamos desfrutando por causa da tecnologia. Até quando? Até quando vinha aquele grande apagão. Aí quando vira, a gente vai ter que se reunir na igreja e acabou. Quanto tempo? Não sei. Eu pesquisei depois, tá, irmãos? Eu sou leigo sobre o assunto. Mas vocês entendem? Então, a nossa vida, a gente vai aprimorando. Não é porque agora a gente tem a tecnologia como aliada que a gente vai menosprezar a espiritualidade, o poder de Deus, o dom. Podem ver que muitas pessoas, logo que a ciência foi evoluindo, eles diziam o seguinte: não, aquelas pessoas como a filha da mulher cananeia sofria de epilepsia. Era um problema neurológico. Paulo, possivelmente, ele teve um lapso mental na estrada de Damasco. Alguns vão dizer isso. Meu irmão, ele é Espírito Santo, é Deus, é Jesus que se revelando a Paulo. E no caso da mulher cananeia, ela era possessa de demônio, o mesmo demônio que está aí pegando as pessoas. Então, tem epilepsia, tem os problemas neurológicos, psicológicos, patológicos, psicossomáticos, neuróticos, e aí vai, mas tem a espiritualidade. Ou seja, a gente enxerga, a gente não deixa tudo fechado. Isso que é o mais importante, tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá? Vamos à leitura aqui um pouco do nosso querido irmão. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eita, não estou conseguindo sair dessa página. Meus irmãos, eu vou parar aqui a gravação, travou aqui a minha tela, e já vou abrir a próxima para a gente continuar mergulhando no livro, tá bom? Beleza. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou fechar aqui a gravação e vou abrir de novo logo na sequência, tá bom?